Existe uma frase que é atribuída a Confúcio que diz o seguinte: encontre um trabalho que você ama e você não terá que trabalhar nenhum dia na sua vida. Bom, particularmente eu tenho hoje, especialmente nos dias de hoje, para compartilhar com você, um será bem grande para essa frase. Porque as pessoas hoje têm aquele conceito de que eu devo amar o meu trabalho e me dedicar ao máximo, ter alta performance, fazer tudo que eu posso por ele, e está ficando de lado a sua vida pessoal. Em momento algum desse vídeo, eu vou dizer para você que o seu trabalho não é importante, que o nosso trabalho não é importante, porque nós fazemos porque gostamos. Porém, existem pessoas que não fazem o que gostam, isso é fato. Isso tem gerado o que a gente vai falar aqui hoje, não somente isso, mas muita coisa, que é a síndrome de burnout. Muita gente está cansada, estressada, com fadiga, cansada daquela rotina estressante, coisas que a gente vai abordar nesse vídeo de hoje, mas precisa entender que nem só do trabalho se vive, é preciso também que a gente tenha outros momentos. Quem aqui já não conheceu uma pessoa, ou já perdeu uma pessoa na sua vida, que viveu para o trabalho e parece que não passou pelo lado prazeroso da vida, parece que nunca descobriu que a vida tem sim um lado extremamente prazeroso. Então, a falta disso tem trazido para muita gente uma exaustão física, uma exaustão psíquica. Tá? Muitas vezes a parte emocional fica completamente comprometida simplesmente porque a pessoa está completamente focada nessas questões e a gente precisa falar delas aqui no vídeo. Falar sobre burnout não é simplesmente a gente reclamar do trabalho, não tem nada a ver. É o fato da gente fazer um julgamento justo sobre as condições em que nós estamos tendo de trabalho em qualquer setor. E eu posso garantir para você que não existe trabalho perfeito. Dentro da minha perspectiva de trabalho com profissionais das mais diferentes áreas, eu observo demandas muito semelhantes no que diz respeito à qualidade de trabalho, à qualidade de vida. E quando a gente fala sobre burnout, a gente está falando também de situações que comprometem a saúde psíquica e levam as pessoas ao estresse. Isso é um fato. Então, eu preparei para você aqui um conteúdo imperdível nesse vídeo, muito importante para você e para as demais pessoas que vocês conheçam, no caso, que me acompanham aqui no nosso canal, que estão passando por essa situação. Então vamos lá. Olha só, alguns fatores são extremamente estressantes, o que a gente chama de estressores no nosso trabalho. Primeiro, as próprias condições ambientais, né? A condição do ambiente de trabalho, seja a condição física do seu trabalho ou até a qualidade das pessoas que estão à sua volta. Né? Então essa qualidade, quando duvidosa, deixa as pessoas numa situação extremamente complicada de prazer, sabe, de envolvimento com o trabalho. Enfim, ninguém gosta de ter por perto pessoas que não trazem nenhum tipo de acréscimo à nossa vida. A outra questão são as demandas. A tecnologia trouxe algo fascinante para a gente. A tecnologia me permite ver um e-mail deitado na minha própria cama, tá lá numa rede no final de semana e conferir uma demanda de alguém, chegar uma mensagem de WhatsApp. Porém, com isso, as pessoas têm conversado mais frequentemente de trabalho. E quem aqui não já teve aquele momento em que o seu cônjuge, né, seu companheiro, companheira, chegou para você e disse: você não consegue se desligar nem um minuto, você não pode dar atenção a mim ou aos nossos filhos. Então a demanda tem sido um problema também. Outro fator são as cobranças externas, muitas vezes que geram essas demandas aí para a gente, e também as cobranças internas, porque tem sido cada vez mais comum e mais frequente a gente se cobrar para sempre dar o nosso melhor, sempre fazer algo que beira o impossível, tá? E a própria estrutura organizacional do trabalho, seja lá com o que você trabalha, existe uma estrutura que e que pode ser melhorada para que você tenha condições melhores. Então, essa síndrome de burnout, ela ficou muito popularizada nos dias de hoje porque as pessoas estão de fato passando por ela. Então, é interessante que você observe que na via final do acúmulo desse excesso de estressores que estão ligados ao nosso trabalho, nós esperamos encontrar nessa via final uma recompensa. Nós esperamos encontrar nesse final aquele pote de ouro lá no fim do arco-íris e muitas vezes nós não encontramos. A gente termina de fazer um trabalho exaustivo, alguém percebe que você tem esse potencial para esse trabalho exaustivo e acaba te pedindo mais coisas, aumentando sobre você a demanda. Uma coisa interessante que eu quero te dizer aqui é que assim,
Não existe pessoa incompetente com burnout. Como assim? O que você está querendo dizer com isso? Bom, siga aqui o raciocínio. Se você tem competência e se você está se esforçando ao máximo, alguém percebe que você dá conta daquele serviço e joga sobre você mais responsabilidade. Um líder, ao perceber que normalmente alguém não consegue fazer aquilo que foi colocado para ela, ela pode muitas vezes desistir daquela pessoa no sentido de cobrar mais tarefas ou pedir ou contar com o apoio dela, porque ela não tem a competência que gostaria de ter. E muitas vezes o burnout é confundido como uma fraqueza. Ah, então eu sou fraco, eu não consigo fazer o que me pedem, eu tenho vontade de chorar, eu não estou me dando bem, e isso acaba sendo uma fonte de sofrimento. Isso acaba sendo fonte de afastamento do trabalho, acaba sendo fonte de internação para algumas pessoas, obviamente em situações mais graves, de perdas financeiras, de frustrações e também até mesmo de readaptações. Porém, se você percebe, sou fraco, se você chega a pensar isso, você está enganado. É exatamente por você ter competência, por você estar se destacando que alguém está pedindo mais a você. E olha que isso não é muito lógico. Se eu estou me destacando, se eu faço bem a minha parte, eu deveria ser poupado de alguns pormenores ou de alguns excessos. Porque quando você começa a aceitar muitos trabalhos, muita demanda de alguém, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa vai te colocar naquela posição de ser o escolhido para qualquer demanda extra. Ou alguém que pode administrar um conflito maior, ou alguém que tem habilidade para resolver aquilo que ninguém consegue. E isso pode gerar para você um grandíssimo prejuízo. Então a síndrome de burnout ela pode ser atribuída a vários fatores e eu quero comentar aqui pelo menos 5 deles com vocês, tá bom? Então o primeiro deles seria a sobrecarga de trabalho, e a gente já falou aqui, né, quando você tem aquelas exigências ou demandas excessivas, ou mesmo quando você percebe o que pode acontecer. Às vezes uma empresa, por questão de economia, de melhorar o seu faturamento, o seu caixa, o seu turnover, enfim, ela pode colocar a demanda de 2 pessoas sobre uma, entende? Aquele momento de crise em que a empresa tem que desligar alguém, e aí alguém vai ter que fazer o trabalho de quem saiu. Então, esse excesso de demanda, essa sobrecarga, é sim um fator gerador, desencadeador dessa síndrome. O segundo ponto é a falta de controle. É quando você tem aquele sentimento de que você não tem controle sobre o seu próprio trabalho, sobre o seu tempo. Você não tem autonomia, tá? Uma das coisas que mais perturba as pessoas que eu atendo aqui é não ter autonomia. É o chefe sempre dar a entender que aquela pessoa não pode fazer nada sem consultá-lo primeiro. Então ela perde tempo, não consegue ter produtividade, não entende que o seu trabalho está sendo bem elaborado ou acelerado da maneira que ela queria e, consequentemente, gera esse sentimento de estresse. Um outro ponto é exatamente o ponto de recompensas insuficientes. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero ter direito a 15 dias de férias, eu quero ter direito a uma promoção, eu quero ter direito a um salário melhor e não consigo ter. Então, ninguém consegue, por pesquisas já realizadas em universidades americanas, ninguém consegue passar mais de 2 anos sem ter algum tipo de promoção, um tipo de reconhecimento que faça valer a pena o tamanho do teu sacrifício, do teu trabalho. Quando você está num lugar que não te promove, que não te valoriza, o primeiro sentimento que você tem é esse, né? De, se sentir menor, se sentir inferiorizado e, obviamente, começar a pensar em sair daquele lugar. Só que tem gente que prolonga esse sofrimento, que ele está pensando em sair há quanto tempo? Você que me assiste aí, você tem um trabalho que você não gosta, quanto tempo você está pensando em sair, ensaiando mudar de carreira, mudar de empresa, só que não consegue, porque, por outro lado, existe a crise financeira, por outro lado, existe a crise de mercado, existem pessoas que estão procurando estabilidade, que estão passando por algum momento que precisam daquele vencimento, daquele dinheiro que vem daquele trabalho e não conseguem escapar para uma posição melhor. O outro ponto é a desigualdade dentro do trabalho. Quer queira ou não, nas empresas, por mais que elas tentem ser fiéis às políticas, as pessoas de cadeia de comando sempre têm aqueles preferidos. E elas acabam, de maneira consciente ou inconsciente, favorecendo algumas pessoas e desfavorecendo outras. E aí você percebe que não faz parte da panelinha, e o que é que acontece? Você se sente, com pouco valor, que não é de jeito nenhum reconhecido o seu trabalho, e aí começa a entrar por essa via do burnout. O outro ponto são os conflitos de valores. Muitas vezes o lugar que você está, o tipo de trabalho que você faz, não condiz com os teus valores.
Os seus valores não são respeitados, e aí você percebe que é hora de dar tchau, como se diz. E isso leva, muitas vezes, à seguinte reflexão: eu estou trocando meu tempo, estou trocando minha vida por dinheiro. Só que você percebe em um momento ou outro, principalmente quando envolve perda de pessoas, que você está jogando a sua vida fora. Que aquele teu trabalho não te dá mais prazer, né? Então, uma frase que eu gosto bastante, que eu fiz aqui para vocês, que é o seguinte: o trabalho com o tempo passa a dar menos prazer e o prazer passa a dar mais trabalho. É assim que a pessoa se sente, tá? Bom, e aí a gente acaba, muitas vezes, quando fica naquele trabalho, a se abandonar e praticar o que a gente chama de presenteísmo. O que é isso? Eu estou lá presente, estou de corpo presente, eu vou, cumpro o meu horário, faço o que tem que ser feito, mas ali o meu coração já não habita. E onde o coração da gente não habita, a gente não pode ficar em paz, tá? Bom, lembra, o burnout, ele é um transtorno que tem características depressivas e ansiosas. As pessoas estão ali dentro daquele ciclo de ansiedade, muitas vezes, né, beirando, chegando ou estando já num quadro de depressão, e isso tem algumas fases e eu queria discutir isso com você aqui agora. Então vamos lá. Fase 1. Na fase 1, a pessoa ela tenta arrastar e prolongar o estresse o mais que ela pode. Ela tem pequenos momentos ali de recuperação, tá? Tem ali final de semana onde ela consegue se desligar e volta para aquela semana de 5, 6 dias, onde ela vai ser drenada de novo para momentos extremamente negativos. Só que esse processo de tentar me compensar de alguma maneira pode gerar outros desvios, como, por exemplo, vícios, tá? Em álcool, por exemplo, muito comum quando isso acontece em comida, descontar na comida, descontar no sono no final de semana e aí não vê o tempo passar. Então, essa primeira fase, a gente busca alguma compensação para tentar ficar naquele trabalho, mesmo sem estar entendendo que ele já está trazendo para a gente desgastes. Bom, numa segunda fase, essa outra fase, vou chamar de fase 2 aqui, ela pode durar meses. A pessoa pode entrar por ela e ficar muito tempo sentindo fadiga, cansaço, insatisfação, desmotivação e alguns outros sintomas que também são físicos. Então, se você, sabe, até recomendo você pegar um papel, uma caneta e anotar aqueles que você sente, dos sintomas que eu vou te dizer aqui agora. Então, vamos lá. Dores de cabeça é o primeiro, tá? Dificuldade de se livrar do estresse, sai do trabalho, mas o estresse vem junto com você e você acaba descontando em quem não tem nada a ver com a situação. Alterações gastrointestinais, são sintomas físicos bem comuns. Tontura, insônia, sabe aquela dificuldade para dormir? E o que é pior? Eu falei aqui que algumas pessoas cometem abuso de álcool, mas tem muita gente também cometendo abuso de medicamento. Começa uma fase aí também de automedicação, dentro dessa fase 2, né? Você tem algumas compulsões ou então simplesmente começa a fazer abuso de algumas drogas, alguns ansiolíticos, alguns medicamentos indutores de sono, não quero aqui citar nenhum tipo de nome, mas que você talvez já conheça pelo nome e já talvez tenha dentro da sua bolsa, dentro, enfim, da sua gaveta do seu trabalho. Isso gera também para a pessoa um rendimento sexual insatisfatório, problemas para o casal de maneira geral, oscilação de peso, muito frequente. Você oscila muito de peso, de repente você percebe que está engordando muito, emagrecendo muito, dependendo do que está acontecendo no seu trabalho. Irritabilidade, você fica irritado fácil com as pessoas, tem vontade de chutar o pau da barraca por qualquer coisa, e uma angústia que não passa. Aquela angústia que fica ali e pode trazer problemas graves para você, tá? Então, dentro desses sintomas, dentro dessas questões de estresse excessivo, você está afetando uma das coisas que é mais vital dentro da biologia humana, que é o ciclo de sono. O seu ciclo sono-vigília fica completamente afetado, ok? E quando você percebe isso, você está numa fase já capturado aí pela síndrome de burnout. Bom, e aí você logo entra na terceira fase, que é uma fase mais grave do transtorno, que é quando você sente-se completamente sem energia para nada, colapsado, não quer levantar da cama, não quer ir trabalhar e também não quer fazer nenhum tipo de atividade, mesmo que ela seja prazerosa. Parece que a sua mente ali, ela realmente pegou fogo, né? Como vem aí do inglês a palavra burnout. E aí a pessoa passa a apresentar falta de atenção, lapso de memória, sabe, dificuldade em memorizar fatos, perda de atenção constante em conversas com alguém, passa a não ser até prazeroso para as pessoas
conversar contigo. Porque você não se concentra, não consegue dar uma resposta para alguém. Você não está mais vivendo naquele mesmo plano que as pessoas estão. E muitas vezes no trabalho, dentro desses sintomas, para escapar, como um mecanismo de autodefesa que o cérebro cria, você começa a se tornar distante, muitas vezes cínico, muitas vezes irônico, inflexível, criar aquelas piadinhas sobre o seu trabalho e começa a não ser mais uma pessoa agradável de estar perto. E aí você tem um problema grave, nem você se aguenta. Entende? E nessa fase, algumas pessoas percebem que podem procurar ajuda, percebem que podem procurar um profissional, que podem procurar uma conversa, que podem procurar uma terapia, enfim. E aí, esse esgotamento, ele pode levar você ao ponto máximo, que é o afastamento total das pessoas à sua volta. E isso é perigoso, porque essa dissociação, ou também chamado de despersonalização, ela está dentro de um contexto de insatisfação e dentro de um contexto que drena, arrasta as pessoas para uma depressão mais profunda, tá? E nisso tudo, a paz, a tranquilidade e a questão financeira está indo para o buraco. Você não percebe que o que você começa a gastar agora com algo que te dê prazer, com medicamentos, com consultas, já não é suficiente. A conta já não fecha de acordo com o teu trabalho. E aí, existem também alguns motivos que eu quero que você liste aí também, de repente anote aquilo que está acontecendo com você, que leva as pessoas facilmente a entrar nessas vias que eu falei aí e nessas fases que levam ao burnout. Então, são eles: carga horária excessiva. Será que você passa por isso? Acúmulo de tarefas, muitas tarefas para você fazer. Estar no cargo inadequado, isso acontece muito. Às vezes você é remanejado de função e está fazendo uma função que para você não traz nenhum tipo de benefício, que para você não tem nenhum prazer envolvido, tá? Quantas vezes dentro de uma empresa a gente já trabalhou fazendo análise de perfil comportamental e percebeu que a pessoa está estressada simplesmente porque ela está na função errada. Às vezes a empresa é boa, é maravilhosa, pode acontecer isso também. Só que a pessoa está na função errada e ela não consegue expressar isso para as pessoas à sua volta, para a sua liderança, digamos assim. Pode ser que você tenha escolhido uma profissão e não fez a ligação daquela profissão com o tipo de perfil que você tem. E esse perfil é muito importante. Bom, outra coisa que pode levar também a esse estresse comumente são as famosas metas faraônicas. As pessoas criam metas inalcançáveis e de alguma maneira você vai lá, ironicamente alcança, e no outro mês eles aumentam aquela meta. Então parece que você já sabe que não vai conseguir saltar por cima do sarrafo, né? Aquele salto com vara lá mental que você tem que dar para chegar a algum lugar. Então você já percebe, já começa o mês, meu Deus, eu vou ter que passar por aquele mesmo inferno do mês passado. E agora piorou porque a meta aumentou. Olha só. Outro fator, burocracia. Empresas que têm processos de difícil execução são as empresas que mais têm pessoas com burnout. Já falei também sobre a falta de valorização. Só que isso leva também à falta de autoestima. A sua autoestima estando baixa, você não consegue produzir bem para nada. Você não consegue ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, enfim, tá? Um bom ser humano, quando a sua autoestima está abalada. E muitas pessoas que me procuram, quase não sai, porque dizem assim, cara, minha autoestima foi completamente abalada, eu preciso voltar, me resgatar, saber quem eu sou de volta. E esse é o nosso trabalho. Fazer com que a pessoa enxergue o seu próprio valor, onde ela perdeu essa noção dentro de um trabalho que para ela não fazia o menor sentido. Um outro ponto é a falta de autonomia. Outro ponto, excesso de responsabilidades colocadas sobre você. Um ponto também muito perigoso para a empresa é o assédio moral. Aquela pessoa que põe as metas, que impõe prazos e começa a assediar você moralmente. Às vezes a empresa nem sabe que tem alguém fazendo isso dentro, porque isso pode trazer sérias complicações para o empregador, para o dono da empresa, enfim. Tá? Outro probleminha é a comunicação unilateral. Você simplesmente recebe um monte de informação, o nosso WhatsApp virou um depósito, por exemplo, de mensagens e memorandos e comunicados e ninguém explica nada, e você tem que se virar para entender. A comunicação ela tem sido extremamente negativa dentro das empresas que utilizam esses meios de comunicação não formais para trabalho. E aqui vai um apelo quase, tá? Existem várias formas de comunicação hoje em dia, tá? E eu quero deixar bem claro que essas formas
Por exemplo, você receber a abordagem de um chefe por uma mensagem, por um inbox lá do seu Instagram, tá? Não é legal. Não é legal. Você receber uma demanda, simplesmente uma tabela que é jogada no WhatsApp, não é legal. Falta aquele e-mail explicando tudo. E-mail, sim, e-mail é mais formal. E-mail fica registrado. No e-mail deve se explicar de uma maneira mais efetiva quais são as demandas que a empresa está precisando naquele momento. Então, é muito importante atentar para o tipo de comunicação que você usa ou que usam com você dentro do seu trabalho. Existe também uma outra observação, um outro cenário que eu tenho que alertar você aqui. Existe uma questão, sabe, sobre a neurociência desse burnout. E quando a gente vai estudar a fundo essa neurociência, a gente percebe que existem 3 pontos importantes nisso. Existe o chamado eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, tá? Sem querer trazer aqui palavras difíceis, eu quero que você entenda que existe uma comunicação do nosso cérebro com glândulas que produzem o hormônio do estresse, como por exemplo é o cortisol. Então, quando você está sobre forte impacto emocional, sobre estresse no trabalho, a gente vai trabalhar em cima desse eixo e produzir esse tal de cortisol, que é considerado, é chamado hormônio do estresse. É um hormônio muito importante para muitas funções, lógico. Mas quando ele está aumentado, ele vai fazer com que a gente tenha aquela sensação de que tudo está perigoso, de que tudo está num senso de urgência maior, a gente se torna mais agressivo, mais observador, mais tenso, mais preocupado, com taquicardia, com respiração alterada, com dificuldade de relaxamento, com dificuldade de sono. Então, quando esse eixo está afetado pelo seu trabalho excessivo, a gente pode chegar a ter esse disparo desse mecanismo, digamos assim, mais facilmente. E além disso, existe uma região do nosso cérebro que é a região emocional, são as chamadas amígdalas emocionais, amígdalas cerebrais, perdão. E essas amígdalas começam também a disparar, muitas vezes, sinais de que você está numa situação de estresse. Isso afeta uma outra área chamada hipocampo, que é responsável pelo aprendizado e a memória, e com essas áreas afetadas a gente passa a ter perda, tanto da nossa capacidade de aprendizado, como da nossa capacidade de memorização. E a gente perde potência nisso, você vai perdendo a sua performance profissional com isso. Um outro ponto é a tal da conectividade neural, tá? Deve ser observada. No nosso cérebro existe um mecanismo de compensação entre o racional e o emocional. Então entenda, se eu estou com o meu emocional abalado, ele vai emitir sinais o tempo inteiro de que eu não estou numa situação boa, estou numa situação de perigo. Isso já vem de muito tempo, isso são heranças da nossa própria evolução humana, de quando a gente vivia nas savanas africanas e tinham os predadores à nossa volta. Então a gente fica alterado e toda a nossa reação ela tende a ser predominantemente uma reação mais emocional, onde a gente não tem condição de responder racionalmente tudo o que acontece. É como se fosse uma perda de racionalidade para muitas coisas. E as respostas, ao invés de serem respostas positivas, se tornam respostas negativas. E um terceiro ponto dentro dessa neurociência que a gente avalia sobre a síndrome de burnout é a questão da nossa neuroplasticidade. O cérebro tem essa capacidade, a neuroplasticidade, ou seja, nós temos a capacidade de aprender, desaprender e reaprender, como diz lá o Alvin Toffler, e isso define o profissional do futuro. Só que quando você está nesse ciclo emocional preso, a nossa capacidade de neuroplasticidade ela tende a diminuir. Você tende a aprender menos, a reaprender menos. E começa a dar aquela sensação de desespero e também de desesperança com relação ao futuro. Tá? Então, isso são coisas dentro desse cenário do burnout. Bom, mas aí você vai me perguntar, e esse vídeo é só para alertar e para falar dos sintomas negativos? Não, não é a minha intenção falar só de sintomas negativos, é minha intenção também ajudar quem está passando por esse processo. Mas é parte importante dessa ajuda a gente fazer uma identificação, a gente identificar se a gente está dentro desse processo, se a gente está passando por tudo aquilo que está sendo dito aqui, sabe? Identificar se esse trabalho realmente é aquilo que eu quero para a minha vida, se a família não é mais importante. E aí eu fico com uma frase que eu escuto muito com relação à própria formação espiritual que eu tenho e valorizo, que é o seguinte: nenhum sucesso no trabalho ele justifica o fracasso na família. Tá? Quando você não está bem, e eu digo isso, falo até por mim, se eu não estiver bem com a minha esposa, minha produtividade cai.
Se eu não tiver o amor e o respeito e o companheirismo dos meus filhos, a minha produtividade cai. Então, para mim, tá? Nada justifica eu ter um sucesso profissional e, de repente, a minha família está indo por água abaixo. Porque você não tem condição de entender o tamanho do trauma que isso está gerando nos teus filhos. O fato de você não ter tempo para eles, o fato de você não gerar momentos de prazer, o fato de você não ter uma entrega para a sua família, muitas vezes. Então, digo e repito, isso é muito importante. Ah, mas eu sou só e não tenho família ainda. Para você mesmo. É aí que entra a questão da queda da sua autoestima. Você está deixando de fazer por você para estar fazendo pelo negócio dos outros e isso também não compensa para ninguém. Bom, e aí, tratamento, prevenção, o que eu posso fazer? Primeira coisa é procurar terapia. Tá? A terapia da sua escolha, o terapeuta que você escolher, mas é importante que você busque uma ajuda profissional. Quero alertar aqui aos meus seguidores e até os que não são, que todas as vezes que num vídeo eu falo sobre isso, alguém quer procurar uma maneira de fazer isso sozinho, tá? Me diz uma coisa, será que tudo que você faz sozinho, você faz bem feito? Tá? Será que você consegue trocar o amortecedor do seu carro só porque viu um vídeo no YouTube? Será que você consegue, sei lá, fazer uma recepção para 100 pessoas e cozinhar, limpar a casa, fazer tudo ao mesmo tempo? Então a gente tem que pensar assim, tem coisas que eu consigo resolver e tem muitas coisas que você pode fazer do ponto de vista pessoal, como por exemplo também buscar uma academia, fazer uma atividade física, se alimentar melhor, dormir melhor, mas se tem a vontade de buscar um profissional, entendendo que você não tem autonomia para fazer tudo sozinho, isso não deve ser dispensado, tá? Se você entende que tem que buscar uma ajuda profissional, busque. Isso aí é de cada um, mas é interessante que você faça isso. Então, buscar essa ajuda, um sono adequado, uma nutrição adequada, exercício físico, suplementação vitamínica, e quando se fala em alimentação, por que também não buscar um profissional da área de nutrição? Pode ser que você precise também rever os teus hábitos alimentares, tá? Então isso é muito importante. O outro ponto é buscar apoio social. Quanto mais a gente tem distanciamento, que é um dos sintomas, mas quanto mais você tem distanciamento das pessoas, menos você vai conseguir resolver os teus problemas. Tá? Não estou falando também que é para você se juntar com pessoas e discutir só desgraça, só problema, fazer aquela rodinha de vamos queimar a empresa. Não, não é isso. Mas pessoas que busquem acrescentar algo na sua vida. E um outro ponto é mudanças no ambiente de trabalho. Você às vezes não consegue mudar de trabalho, não está pronto para aquilo, mas você pode buscar uma redução de carga horária, entendendo que aquele dinheiro a mais que você ganha está indo pelo ralo, com algumas coisas que você está deixando de fazer na sua vida. É você buscar mais autonomia, é você buscar mais valorização dentro da sua empresa e também, quem sabe, até mudar de setor, caso você não sinta que pertence ao setor que você está sendo colocado naquele momento. Então, tudo isso acaba sendo muito importante na questão da síndrome de burnout. Eu espero que você tenha crescimento, reconhecimento, recompensas pelo teu trabalho, que você consiga, valorizar as outras áreas também, a sua saúde, por que não? O teu lado cultural, a tua formação humana, o teu lado espiritual, a tua família, tudo isso, que você tenha sucesso nisso também, da mesma maneira que você busca sucesso no seu trabalho, tá bom? Bom, dentro desse contexto aqui do nosso canal, eu sempre procuro trazer informações de qualidade, então deixe seus comentários aqui embaixo, deixe as suas sugestões. Quero dizer também que eu vou deixar um link aqui para que você possa, de repente, tentar, dentro da disponibilidade da nossa equipe, uma sessão diagnóstica gratuita, para que você, tenha mais certeza sobre você, de como é que está a sua vida, fazer uma autoavaliação. Você aplicando, preenchendo o formulário que está lá, é bem provável que você possa ser selecionado para fazer uma sessão conosco, com a nossa equipe, e de repente identificar como você pode ter essa melhoria que você tem tanto buscado para a sua vida, tá bom? Forte abraço e eu vejo você no próximo vídeo aqui no nosso canal.